Olá, aqui você encontra um pouco de tudo. Neste vídeo, vamos descobrir a diferença entre ansiedade e síndrome do pânico. O Brasil tem a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros sofrem com algum transtorno de ansiedade. Apesar desse número alarmante, os brasileiros sabem pouco sobre essas doenças. Mas então, o que é ansiedade e o que é síndrome do pânico? A ansiedade é um sentimento comum ao ser humano. Desde a infância, nos sentimos ansiosos com acontecimentos que estão por vir, como uma festa de aniversário muito aguardada, uma prova difícil e até mesmo uma viagem pode causar grande expectativa, um sentimento normal e até necessário para a nossa evolução. O problema é que, em alguns casos, essa ansiedade se torna muito acentuada e causa sintomas físicos desagradáveis, como falta de ar, palpitações, enjoos e tonturas. Todos esses sintomas caracterizam uma crise de ansiedade. Ela atrapalha as relações sociais, as atividades profissionais e pode comprometer até mesmo relacionamentos. Imagine então se os sintomas de uma crise de ansiedade forem potencializados. É o que acontece na síndrome do pânico. Uma grande diferença entre ansiedade e síndrome do pânico é que a síndrome do pânico é um tipo de transtorno em que a pessoa sofre com períodos de intensa ansiedade, os chamados ataques de pânico, acompanhados de sintomas como perda do foco visual, dificuldade de respirar, sensação de irrealidade, suor frio, boca seca, pensamentos catastróficos e medo da morte iminente. É importante saber que a síndrome do pânico é apenas um dos transtornos de ansiedade existentes. Segundo médicos e especialistas, fatores econômicos como pobreza e desemprego, além de fatores ambientais como o estilo de vida das grandes cidades, têm contribuído para aumentar os casos de transtornos. Estresse pós-traumático. Eventos traumáticos como um grande assalto, por exemplo, podem causar sintomas de estresse que se estendem por dias, meses e até anos. Entre os mais comuns estão a reexperiência traumática e a hiperexcitação ou hipoexcitação psíquica. Fobia social. É uma ansiedade intensa e persistente diante de situações de desempenho em público ou de interação social. São pessoas que tremem, transpiram e ruborizam diante de qualquer exposição pública e que sofrem por antecedência quando sabem que terão que interagir com outras pessoas num evento. Transtorno de ansiedade generalizada. Ansiedade persistente e excessiva com atividades ou eventos, mesmo os mais comuns, de rotina. A preocupação é desproporcional à circunstância real, é difícil de controlar e afeta a maneira como você se sente fisicamente. Transtorno obsessivo compulsivo. O paciente tem obsessões e compulsões repetidas. As compulsões são atos repetitivos que tentam aliviar a ansiedade causada pelas obsessões e podem se manifestar, por exemplo, como uma mania de lavar as mãos repetidamente ou de checar se as portas estão bem fechadas exaustivamente. Agorafobia. Transtorno de ansiedade em que a pessoa teme e muitas vezes evita lugares ou situações que podem fazer com que ela entre em pânico. Como identificar a diferença entre ansiedade e síndrome do pânico? A diferença entre ansiedade e síndrome do pânico está na intensidade dos sintomas e na imprevisibilidade de sua ocorrência. Enquanto a ansiedade tem causas mais lógicas e concretas, como um desafio a ser enfrentado ou uma situação delicada que está para ocorrer, a crise do pânico não tem hora nem motivo para começar. Cerca de 70% dos casos da síndrome acontecem entre mulheres, principalmente jovens na faixa dos 15 aos 25 anos. A boa notícia é que a síndrome do pânico tem tratamento. Ele inclui uma combinação de terapia com medicamentos e tem demonstrado bons resultados.
Como nem sempre é fácil identificar a diferença entre ansiedade e síndrome do pânico ou qualquer outro transtorno de ansiedade, é importante procurar a ajuda de um médico caso apresente algum dos sintomas listados. Ele pode avaliar o seu caso e indicar o melhor tratamento. Caso você queira saber mais sobre este tema, sugerimos que você clique no link que está na descrição deste vídeo ou aponte o seu celular no QR Code abaixo.